Lembrando, nós estamos falando do livro Bendito Fruto, a Capacitação Divina para a Última Hora, já estamos no 9º capítulo. Vamos adentrar agora no subtópico, discernindo a doutrina de Jezabel. Não é sobre espírito de Jezabel, e eu vou explicar por quê. É doutrina de Jezabel, ok? E é um assunto que causa um embate, né, no nosso espírito. É um assunto muito longo, baixa um pouco. É um assunto muito longo, por isso eu dividi ele e vou apressar, ok? Livro físico. Camila, como eu faço para adquirir um livro físico? Me pede aqui no privado, livro físico. Livro virtual. O livro físico tá com desconto. O livro virtual pela Hotmart, não é mais pela Amazon. Você vai na minha bio, acessa o link, eu te levo direto para a loja da Hotmart. Tá um precinho muito em conta, R$ 9,90. Por quê? Porque toda a renda, tanto do livro físico quanto do livro virtual, gente, é para investir em missões, tá? É para investir em missões. Então vamos lá. Discernindo a doutrina de Jezabel. Live passada nós falamos um pouquinho, o subtópico que nós falamos foi o seguinte: o humanismo, um aliado poderoso do inferno. Então eu falei um pouquinho sobre o humanismo. Se você nunca ouviu falar nessa palavra, ou se você já ouviu falar, mas só de forma assim muito superficial, volta lá na live, assiste a última live gravada. Aqui não vai dar tempo de eu falar tudo que eu falei, mas em suma, né, em resumo, o humanismo é o braço mais potente do Renascimento, né, uma linha de pensamento desenvolvida a partir do Renascimento cultural, e que foi uma oposição ali a tudo que aconteceu na Idade Média, chamada a Idade das Trevas, né? E na Idade Média, ali nós tivemos uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma. Na Idade Média, né, tudo era movido através do teocentrismo, Deus no centro, mas nós sabemos que de forma muito distorcida, porque Deus não estava no centro. Por quê? Porque as escrituras sagradas, elas não eram a base do que era propagado, do que era ensinado, do que era vivido pela igreja que movia na época, que era a igreja romana. Então nós sabemos que teocentrismo era só no nome mesmo, né? Mas Deus não estava no centro. E era uma época que foi considerada de retrocesso cultural, retrocesso, né, nas ciências, muito poucas invenções científicas. Por quê? Porque havia uma forte perseguição por parte da igreja. Então isso é importante para que nós entendamos, né? Nós, como seres históricos, nós precisamos entender história. E nós, como seres históricos e cristãos, nós precisamos também entender um pouco de história da igreja. Depois dessa época vem o que? Reforma Protestante. Reforma Protestante foi muito importante. Por quê? Porque se contrapôs ao poderio da Igreja Romana, que era quem mandava na época, né? A Igreja Católica Romana. E veio com o quê? Com que proposta? A proposta justamente do conhecimento. Então, quem assistiu a live passada pode... Baixa um pouco. Quem assistiu a live passada pode ter ficado com essa impressão. Poxa, mas você falou que do humanismo como algo ruim, mas o humanismo trouxe desenvolvimento científico, desenvolvimento da cultura, desenvolvimento das artes contra a Idade Média, que quem dominava era a Igreja Romana. Não, eu mostrei essa mudança de paradigma e não concordo com nem com um nem com o outro. Ok? Embora o humanismo tenha trazido para a humanidade vários avanços e a tecnologia em geral, nas artes, na literatura, no conhecimento humano em geral, tenha trazido benefícios, inegavelmente trouxe benefícios para nós. Mas a proposta do humanismo era homem no centro. E a mesma proposta de Satanás a Eva, desde o Éden. Olha, vocês não precisam mais se mover a partir da sabedoria de Deus, a partir do conhecimento de Deus. Vocês podem se mover através de vocês mesmos. Ou seja, do que tem dentro de vocês. Por quê? Porque se vocês comerem, se vocês colocarem o fruto do conhecimento do bem e do mal dentro de vocês, vocês poderão se mover a partir do que está dentro de vocês. Tudo que você precisa está dentro de você. Vocês serão deuses como Deus. Vocês não precisam de Deus.
Então essa foi a proposta, a mesma proposta que tem sido desenvolvida hoje. Então, o cristianismo verdadeiro, baseado nas escrituras, baseado no evangelho, ele nunca foi avesso ou contrário a você conhecer, ao conhecimento. Pelo contrário, uma das práticas ali e das consequências da reforma protestante e até mesmo dos pré-reformadores, como William Tyndale na Inglaterra. William Tyndale, ele dizia o seguinte: olha, eu vou tornar as escrituras tão conhecidas, né, que até uma dona de casa ela vai poder ter acesso às escrituras. Por quê? Porque naquela época só a igreja romana tinha acesso. A Bíblia era escrita em latim e eles diziam que só o sacerdote da igreja romana tinha a capacidade de receber, né, a inspiração divina e o discernimento divino para interpretar as escrituras. O que é uma proposta totalmente contrária ao evangelho, né, que mostra o nosso Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, e onde o véu é rasgado, onde todo homem tem acesso a um trono de graça e tem acesso a se achegar com ousadia ao trono da graça de Deus, a falar com o Senhor face a face, a ser justificado dos seus pecados, a ser salvo. Então, as maiores universidades que nós temos hoje, né, universidades norte-americanas, universidades também francesas, as maiores universidades, elas são foram centros de pensamento, de conhecimento, feitos, criados por cristãos. Né? Então, o cristianismo ele não é avesso ao conhecimento, ele não é contra o saber, ele não é contra você se aprofundar, você disseminar a sabedoria. Não, não, não. O nosso Deus, ele não nos criou para ser ignorantes. Até porque a própria proposta do evangelho é o quê? Nos tirar de uma escuridão, nos tirar das trevas e nos mostrar uma luz que é Jesus. Uma luz que é Jesus, ou seja, nos mostrar um conhecimento superior, nos mostrar uma sabedoria que só Deus tem para nos dar. Então, se você não assistiu a live do humanismo, falando do humanismo, assiste a live passada, porque nós vamos continuar aqui no subtópico discernindo a doutrina de Jezabel. E eu vou repetir, para quem entrou depois, a paz do Senhor missionária Erlane, paz do Senhor Pati, mãe, paz do Senhor a todos. Eu vou repetir o comentário, porque vai ser importante porque nós vamos falar hoje. O comentário da Miriam Delefrate Guedes, que ela fez aqui no livro Bendito Fruto. Ela disse: se eu pudesse reunir todas as palavras deste livro em uma única palavra, seria arrependa-se. Arrependa-se. A Miriam é pastora, psicóloga e escritora de 4 livros. Por que a Miriam disse arrependa-se? Vamos lá. Discernindo a doutrina de Jezabel. Quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, me envia aqui. Se der tempo eu respondo aqui, se não na próxima live. Por quê? Porque como o assunto é extenso, eu tenho que correr. Eu tive que dividir aqui e ainda não vou esgotar esse subtópico hoje. Discernindo a doutrina de Jezabel. Então vamos lá. A visão... Baixa um pouquinho, amor. A visão humanista, ela é progressista e prega um aperfeiçoamento humano, que o aperfeiçoamento humano ele vem pelo progresso, tá? A visão humanista ela é progressista por quê? Porque ela prega que o aperfeiçoamento humano vem por um progresso. Progresso da humanidade, progresso das ciências, né? Progresso da cultura, progresso, né? Na literatura. Isso tudo vai fazer com que o homem progrida, que ele avance e que a humanidade vivencie uma gradual felicidade, um gradual crescimento da felicidade. Então essa é a visão humanista. A visão humanista prega o quê? Que através do progresso, o homem, ele progredirá e levará a humanidade a um gradual crescimento da felicidade. Então a felicidade para o humanista está ligada ao quê? Ao progresso da humanidade. Quanto mais a humanidade progride, mais felicidade a humanidade tem. Como já visto, o aperfeiçoamento humano vem da experiência na prática da justiça pela palavra de Cristo. Então esse pensamento humanista ele é totalmente contrário, apesar dele ser muito bonito, dele ser filosófico, dele atrair o ego que tem dentro de nós, o nosso ego,
ele é antibíblico, ele é contrário às escrituras. Né? Nós já falamos de forma ampla nas lives passadas. O que é que progride? O que é que faz com que nós progridamos nesse sentido de encontrarmos a verdadeira felicidade? Né? Eu trouxe 2 textos que eu cito aqui, eu quero ler rapidinho. Primeiro, Salmos de número 1. Versos de 1 a 3, ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade bíblica, ela está ligada a um prazer desenvolvido nas escrituras, em conhecer e praticar as escrituras, em firmar as nossas raízes na sabedoria de Deus, em firmar as nossas raízes na palavra e no senhorio da paternidade de Deus. E não de uma evolução e de um aperfeiçoamento humano. Então é totalmente contraditório. Outro verso que eu cito aqui, Hebreus 5, eu citei só o capítulo, mas isso está no verso 4. Hebreus 5, no verso 4 diz assim: mas o mantimento sólido, em outras traduções tem, mas o alimento sólido é para os perfeitos. Quem assistiu às lives passadas já entende quando a gente fala de perfeito, de perfeição, de atingir a perfeição ou ser aperfeiçoado. Aqui não fala de um homem sem pecado, de um homem que nunca vai pecar. Até o dia que Cristo voltar, nós ainda teremos que lutar para mantermos o quê? A nossa carne crucificada, morta, para que a ressurreição de Cristo se manifeste através de nós. Mas, quando se fala em perfeitos, que o alimento sólido é para os perfeitos, aqui no original grego tem sentido de maturidade. Ou seja, só come alimento sólido quem já é maduro. O bebê não come alimento sólido. Ele come papinha, ele toma mamadeira, ele toma a frutinha, ele come a frutinha amassada, ele come legumes triturados, né? Se for uma criança maiorzinha que já tá introduzindo outro tipo de alimentação. Agora, quando é nenenzinho, é só leite. O leite da mãe, se acontecer alguma coisa que a mãe não pôde amamentar, o leite, a fórmula, né? Comprada no supermercado, comprada na farmácia. Então, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, em outras traduções, eu estou usando aqui a tradução Almeida Corrigida Fiel, mas em outras traduções tem em razão da prática, para aqueles que em razão do costume, da prática, têm os seus sentidos exercitados. Que sentido? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Tem todos os seus sentidos, não só físicos, mas visão, audição, olfato, paladar, emocional e espiritual, exercitado. Para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Gente, o autor da carta aos Hebreus, ele está falando de quê? Ele está fazendo uma referência lá do Éden, nós já falamos isso em outras lives. Ele está fazendo uma referência ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele está dizendo, olha, os perfeitos, os que não são ingênuos em cumprir a palavra do Senhor, os que são experimentados na sua carne, em viver a palavra do Senhor, aqueles que não comem mais papinha, que não tomam mais leite, eles já comem alimento sólido. Eles sabem, eles são os perfeitos, os aperfeiçoados na palavra. Eles crescem na palavra. Então eles atingem o seu crescimento na palavra. Não é através do humanismo, não é através da evolução do mundo, da tecnologia, da literatura. Lembrando que nós, para quem entrou depois, nós estamos fazendo uma contraposição aqui entre o humanismo e o que diz as escrituras. Seja muito bem-vinda, Cassinha.
Ela está dizendo aqui presente, né? Deve ser amiga da missionária Erlane, que ela disse: oi, amiga, seja muito bem-vinda. Então, o nosso aperfeiçoamento, nós vamos desenvolvendo, é tudo através da palavra. A palavra é Cristo. É Cristo. Tudo através de Cristo. Então, vamos prosseguir. É difícil saber o momento exato em que o ensino jezabélico adentrou sorrateiramente nos púlpitos e nas mentes dos filhos de Deus. Mas podemos afirmar que o humanismo foi a base que disseminou seus ovos mortais. O embrião desse pensamento foi ainda lá no céu, né, com Lúcifer e o seu orgulho, pervertendo um terço dos anjos de Deus. No Éden, Satanás ensinou Eva a olhar para si mesma e não mais para o seu pai. E se colocar no centro sem avaliar as consequências de suas atitudes. Embora tenha a missão de romper com a religião e tudo que diz respeito a Deus, o humanismo não é uma filosofia sem Deus. Não, o humanismo não é uma filosofia sem Deus. O homem é o próprio Deus. E essa estratégia teve espaço se essa estratégia teve espaço no ambiente do jardim, imagine em nossos templos hoje. Imagine dentro dos nossos corações. Imagine quando nós assistimos os filmes eivados por pensamentos humanistas. Imagine quando nós assistimos novelas eivadas de pensamentos humanistas. Quando nós lemos literaturas também com bases humanistas. Quando nós fazemos cursos com bases humanistas, que, como eu disse anteriormente, fazem muito bem para o nosso ego. Nos atraem de uma forma muito poderosa, mas que estão contrárias ao que diz as Escrituras. O humanismo trouxe alguns aspectos como a divinização da ciência e sua inquestionabilidade, avalizada pela frase comprovado cientificamente. Queridos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você que você tem que viver a parte do mundo. É totalmente contrária à classe científica, ao que ela produz, sem ter nenhum contato e sem fazer uso de nada que é científico. Não é isso que eu estou dizendo. Esse celular aqui, que eu estou usando, ele é o quê? Ele é consequência de uma tecnologia que foi desenvolvida, de pessoas que estudaram, de pessoas que desenvolveram um pensamento. Entende? O que você usa de medicamento, o que você usa em várias questões na sua vida, você usa hoje e te dá algum benefício porque foi desenvolvido e é consequência de um pensamento científico. Nós temos luz hoje em casa, né? Não são mais as antigas lamparinas, isso foi desenvolvido. O que eu estou trazendo para você é uma reflexão de que lugar nós colocamos a ciência nas nossas vidas. Que lugar? Cientistas que são seres humanos, que erram. Teorias científicas que já se contradisseram tantas vezes. Até medicamentos que já foram tão disseminados e disseram, isso faz bem, combate tal doença, isso faz bem. Mas depois de décadas foram tirados de linha e disseram, isso mata, isso causa câncer, isso causa doenças degenerativas, voltaram atrás, desenvolveram outros. O que eu estou dizendo é que nós não podemos divinizar a ciência. Nós não podemos simplesmente porque em um certo momento da história algo foi colocado como cientificamente comprovado, pronto. Nem Deus pode dizer o contrário. Não, nós somos homens, somos falhos. Quem não falha é o Senhor. Quem não falha é o Senhor. Então, através do renascimento cultural, através do humanismo, né, que foi essa oposição ao que aconteceu na Idade das Trevas, na Idade Média, houve essa divinização, essa mudança de paradigma, de Deus no centro. Agora é o homem no centro. Agora tudo que o homem faz é perfeito. Nós podemos ser a fonte. É esse o pensamento humanista. É esse o pensamento do Renascimento, da Escola do Renascimento. Nós somos o centro e a partir de nós emana todo o conhecimento. Então, a ciência ganhou assim um patamar de certificação divina, até mesmo
entre crentes e por vezes descartam a orientação de Deus. A estratégia não foi algo novo. Não foi algo novo e elaborado, mas a velha estratégia satânica da mistura. Gênesis 3. O que foi que aconteceu em Gênesis 3? Satanás não chegou no jardim e disse: olha, esse jardim é ruim para vocês. Saiam daqui. Deus é mau. Vamos para outro lugar melhor que aqui? Não, Satanás não foi contra Deus, não foi contra o jardim abertamente. Satanás colocou uma misturinha ali. Afinal de contas, o fruto do conhecimento do bem e do mal dentro deles, dentro de Adão e Eva, ingerido ali, fez o que com eles? Uma mistura dentro deles. A maldade entrou dentro deles. Eles que eram seres puros, perfeitos, a maldade entrou dentro deles. É a mistura, é a mesma estratégia de hoje. Então, dentro das igrejas, Satanás já viu que o povo de Deus, que ele não acaba com a igreja. Por quê? Porque houve uma palavra lançada da própria boca de Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, como as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, então o máximo que ele puder arrebanhar, causar confusão, confundir, trazer misturas no nosso meio que contradizem e anulam a cruz de Cristo, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então a estratégia não foi algo novo, é a mesma estratégia satânica da mistura de Gênesis 3. Quanto mais conhecimento e tecnologia empregados, mais nós podemos deixar o homem independente do seu Deus. E assim, mais dependente destes, ou seja, da tecnologia, da ciência, de tudo que o homem é e pode produzir. Dependente, né, do seu próprio Deus. Deixar o homem independente de Deus e mais dependente deste, relegando o Criador a um mero adorno dominical. Então, quando eu escrevi esse livro, ainda não estava tão avançada a questão ainda da inteligência artificial. Mas eu te convido a buscar conteúdos de pessoas de Deus sobre isso. Professor Daniel Lopes, né, que também é pastor, mas fala muito sobre geopolítica. Vai lá no canal dele, professor Daniel Lopes. O Felipe Folgosi, que fala muito sobre isso, que é uma pessoa que já tem muita bagagem quanto a isso. Então procure, se informe, querido, se informe, use esses meios para trazer um benefício para a sua vida, ok? O intelectualismo e os títulos preencheram o vazio de uma alma ignorante, entre aspas, que confiava apenas na palavra de Deus. Então aqui eu usei de ironia, esse ignorante está entre aspas. Então intelectualismo, né? Mais uma vez eu falo, as maiores universidades ao redor do mundo foram criadas após a Reforma Protestante por cristãos, para a disseminação da palavra de Deus. O cristão, ele não é avesso ao conhecimento. Ele não é um militante da ignorância. Não, ele não é. Mas o que, em contrapartida, nós fazemos hoje é o quê? É colocar, levar o intelectualismo, certos cursos, certos títulos, certos status. Nós juntamos isso a quê? A nossa identidade. Não, eu só sou alguém se eu tiver esse título. Eu só sou alguém se eu tiver esse conhecimento. Não, querido, você é alguém, é uma nova criatura se você foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Se você foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você passou da morte para a vida. Você foi chamado à existência pelo seu Criador, por Jesus de Nazaré. A partir disso, a partir desse momento, Deus pode te levar por vários ali, por caminhos que você nem imagina, sim. Mas isso não pode estar ligado à tua identidade. Isso não pode ser o porquê da tua identidade, ok? O dinheiro passou a ser a grande provisão almejada pelos crentes. E aqueles que têm mais estudo, mais dinheiro, mais influência aos olhos dos homens são os verdadeiros prósperos. Não os que são cheios do Espírito Santo, que praticam a Bíblia, que gozam de bom testemunho, ainda que tenham poucas posses e conhecimento. Então, aqui não é nada contra quem tem dinheiro, ok? É só uma reflexão
de que lugar também nós colocamos o dinheiro. Nós, como crentes, né? Nós fazemos hoje, né? Nós temos área VIP na igreja, sabe? E algo totalmente contrário ao que Tiago fala na sua carta. Tiago fala na sua carta, olha, quando chegar um rico no meio de vocês, não coloquem ele num lugar destacado, num bom lugar, e coloque aquele que não tem posses no estrado dos seus pés, ou seja, sentado aos seus pés. Não façam isso, porque fazendo assim vocês estão indo contra Deus. Tiago já fala isso. Tiago já falava sobre a área VIP antes, gente. Antes. Leia a carta de Tiago. Hoje nós temos o quê? O dinheiro. Quem tem dinheiro é uma pessoa abençoada, é uma pessoa próspera. Quando nós acabamos de ler no Salmo 1, no Salmo de número 1, aliás, Salmos de número 1, que a prosperidade, ela vem de quê? Ela vem de quem lê, de quem medita na palavra de Deus de dia e noite, quem tem prazer na palavra do Senhor. É aquele que está aqui arraigado em ribeiros de águas. Tudo quanto fizer prosperará. Nós temos uma ideia errada. Por quê? Porque houve uma mistura. Houve uma mistura do que é prosperidade para filosofia. Hoje, o que é pregado nos púlpitos das nossas igrejas sobre prosperidade nada mais é do que o pensamento filosófico sobre prosperidade. Você sabia que prosperidade para a filosofia, para o paganismo, para a filosofia pagã, sabe qual é o símbolo? Uma árvore. É uma árvore também, querido. É uma árvore também. Mas não é essa árvore de Salmos de número 1 que está sendo falada aqui. Não é. Amém? Quando em Atos 6, verso 3, foram separar pessoas para o diaconato, né, ali para servir as mesas, eles escolheram o quê? Pessoas que tinham mais poder dentro da igreja, pessoas que tinham mais intelectualidade dentro da igreja, pessoas que eram tidas como o quê? Como mais abastados? Não. Eles escolheram homens cheios do Espírito Santo. Entre eles, o primeiro Marte, né, da igreja. Não foi essa a sedução de Satanás a Eva? Conhecimento e poder? Só que não é um conhecimento vindo de Deus, nem um poder vindo de Deus, nem um poder vindo do Espírito. Mas não foi essa a sedução de Eva? Então, querido, eu já falei isso muitas vezes nas outras lives, estão gravadas, mas toda a Bíblia, ela se desenvolve através dos mesmos princípios, e os princípios estão lá em Gênesis. O que aconteceu na queda do homem, toda a Bíblia ela vai se desenvolver nisso. Nós acabamos de ver na carta aos Hebreus falando do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando nós chegamos lá em Apocalipse, diz que na praça da cidade nós temos o que? A árvore da vida, a mesma árvore da vida que estava lá em Gênesis. Então todas as escrituras elas se desenrolam através desses princípios, os princípios que aconteceram ali no Gênesis. Né? Então não foi essa a sedução de Satanás a Eva, conhecimento e poder? Em Gênesis 3:5 diz, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Live passada eu falei de Prometeu acorrentado, que na filosofia é a figura de Lúcifer. É a figura de Lúcifer que rouba o fogo dos deuses e dá aos homens. Ou seja, tira os homens das trevas, dá o conhecimento. Né? Então, o renascimento ele tem essa figura, né? De trazer, de abrir os olhos do homem, de tirar o homem das trevas para a luz. Está sempre ligado a isso, sabendo que a verdadeira luz que nos tira das trevas é o Filho de Deus que diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. O humanismo usou também a psicologia. Adianto que de modo algum faço críticas à psicologia como ramo de conhecimento. Nós podemos conhecer qualquer ramo, desenvolver como humanidade, desenvolver ramos de conhecimento. Eu não estou fazendo crítica à psicologia como ramo de conhecimento, ok? Nem aos profissionais da psicologia que ajudam tantas pessoas em situações críticas. Né? Nos hospitais, nós precisamos de pessoas ali
muitas vezes para saber lidar com algumas situações. Mas adianto que de modo algum faço críticas à psicologia como ramo de conhecimento, tampouco dos seus profissionais, os quais ajudam tantas pessoas. O foco aqui é o humanismo. O humanismo que está enraizado na psicologia. Aí você julga que Deus te dê discernimento para saber, ok? Para fazer você discernir nesse tempo. Que é tão difícil ter discernimento nesse tempo. Vamos lá. Robusta foi a disseminação da psicologia humanista, a qual teve seu início no final do século XX e afirma que, ao invés de se concentrar no que há de errado com as pessoas, adota uma abordagem mais holística. Uma abordagem mais holística, olhando o indivíduo como um todo. Então, holístico é isso, né? É olhar o indivíduo como um todo. E enfatizando o desejo da autoatualização. Então, vamos entender isso. A psicologia transpessoal, uma espécie de upgrade. Sabe quando a gente pega o celular da gente? Aí mostra lá que está precisando atualizar algum aplicativo, né? Atualizar. Foi o que aconteceu com a psicologia transpessoal, né? Ela atualizou, né, com mais humanismo, ou seja, foi mais profundo. Por quê? Por que foi mais profundo? A psicologia transpessoal, uma espécie de upgrade da psicologia humanista, levou em conta questões de espiritualidade. Eu sei que agora na sua mente pode já entrar algum bloqueio porque falou em psicologia, mas eu peço que você fique até o final. Né? Paulo disse, analisai todas as coisas, retende o que é bom. Então, ela entrou nas questões de espiritualidade, outrora ignoradas, com métodos tais como atividade de consciência corporal, escrita terapêutica, exercícios de respiração, musicoterapia, visualização guiada, meditação, yoga, hipnose, regressão, entre outros. Queridos, tudo que está aqui escrito, tudo que eu citei aqui, eu tenho as referências bibliográficas, ok? Todo livro que vai ser escrito tem que ser feita a referência bibliográfica, ok? Então, não vai dar para citar e falar de cada um aqui pormenorizadamente, não tem como. Mas só trazendo o que a psicologia transpessoal trouxe, foi além. Ele quis tratar do espírito. Da alma já é difícil, porque a alma é algo imaterial. Nós já falamos ali sobre Isaías 61, de que o único que pode tratar de forma eficaz da nossa alma é o Senhor Jesus, porque ele veio para reparar a humana, nos fazer de novo, ele que refaz a nossa alma. Né? Isaías 61, quando ele diz, a unção do Senhor está sobre mim para. Aí ele vai falar, querido, se você não conseguir identificar ali ele falando de alma, eu te desafio. Depois, se você ler, eu te desafio. Vamos lá. Os benefícios dessa psicologia que toca na espiritualidade, que é a transpessoal, intrinsecamente humanista, os benefícios dela seriam o autoconhecimento. O autoconhecimento, que faz com que o paciente compreenda a si mesmo com mais facilidade, resultando em otimismo, aceitação e, como consequência, uma maior probabilidade de conquistar os próprios objetivos. Tais ensinos entraram na igreja de forma robusta. Então, isso tudo, vocês lembram na live passada, quando nós falamos que Acabe queria pegar a vinha de Nabote, que estava ao lado do seu palácio, para fazer o quê? Uma horta. Horta é o quê? É você cultivar para si. Hoje em dia nós temos hortas a níveis de quê? De comercialização, de comercializar. Mas uma horta, no seu sentido estrito, é para uso pessoal. Então ele chega para Nabote e diz assim, olha, dá-me tua vinha, eu te dou outra vinha ou eu te pago um preço por ela, eu te dou dinheiro por ela, mas eu quero fazer dela uma horta, ou seja, eu quero para uso pessoal. Aí Nabote fala para Jezabel, ou para Acabe, marido de Jezabel, diz assim, Deus me livre de eu dar para ti a herança dos meus pais. E aí ele vai, chega em casa, ele sofreu um trauma.
Acabe sofreu um trauma. E aí ele chega lá, ele fica triste, ele jejua, né? Ele fica sem comer, ele fica muito triste, ele fica desgostoso, porque ele foi contrariado. Né? Ele foi contrariado. E aí, Jezabel chega para Acabe e fala algo muito interessante. Ela diz assim, não reinas tu sobre Israel? Come, levanta, come, se alegra e fica feliz. Olha a proposta de Jezabel. Come, fica alegre, levanta, come, fica alegre, porque eu vou conseguir a vinha de Nabote para ti. Ó eu. Não é tudo que a gente ouve hoje? Você precisa ser feliz, você merece ser feliz. Se levanta, cuida de você, olha para você. Olha para você. Levanta, come, se alegra. Só que não é a alegria do espírito não, queridos. A alegria da carne, tá? Tem a alegria da carne. Que é passageira, é mundana. Se alegra, porque eu vou conquistar a vinha para você. Ou seja, tu não governa sobre Israel, você não é governador do que você quer, você não governa. Olha o que Jezabel fala. Então, essa questão do autoconhecimento, qual é a raiz disso? Tem muita gente dizendo, mas o autoconhecimento está na Bíblia. Gente, mentira. Mentira. A raiz do autoconhecimento é filosófica. A raiz do autoconhecimento está lá em Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, ali na filosofia, há uma mudança também de modelo, uma mudança de paradigma com Sócrates. Antes, a filosofia, ela fazia o quê? Meditações, baixa um pouquinho. Ela fazia meditações, eu tô falando aqui com a minha filha, meditações sobre a natureza. Quando ela passou a colocar o homem no centro e fazer meditações sobre o homem, Sócrates vem com esse pensamento. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? De onde vem a base desse pensamento? O conhece-te a ti mesmo é uma frase inscrita no Templo de Delfos. Tá lá inscrito no Templo de Delfos, um templo pagão. Porque os filósofos, eles eram a nata do conhecimento, mas eles eram muito religiosos. Eles eram politeístas. E essa frase significa que o conhecimento de si é a base de todos os outros conhecimentos. Isso não é o autoconhecimento que é pregado hoje? Você tem que conhecer a si mesmo, se autoconhecer, porque isso é a base de todos os outros conhecimentos. Agora, eu quero ler com você, só chegar até aqui, só um minuto. O autoconhecimento que faz com que o paciente compreenda a si mesmo com mais facilidade, resultando em otimismo, aceitação e conquista, maior probabilidade de conquistar os próprios objetivos. Eu quero que você abra comigo, se você tiver Bíblia aí, em 1 Coríntios 23 e 25. 1 Coríntios 23, 25. Olha o contraditório desse pensamento. Do pensamento do autoconhecimento. Querido, se você quiser realmente Deus, você vai ficar nessa live até o final. Se você não quer, como Paulo nos advertiu muitas vezes, se apoiar nas vãs filosofias, você vai ficar até o final. Vamos lá. 1 Coríntios 23, 24. Eu vou repetir o pensamento de Sócrates. Eu vou repetir. Sócrates dizia o quê? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates era um filósofo, foi um filósofo que mudou o modelo de filosofia da sua época, porque com essa frase que estava inscrito no Templo de Delfos, dizia o quê? Que o conhecimento de si é a base de todos os conhecimentos. É o que é pregado hoje. Você tem que se conhecer. Você tem que ter autoconhecimento, porque você conhecendo a si mesmo, você vai saber o quê? Lutar contra os seus gigantes. Aí mistura com a Bíblia, né? Aí fica bonito, né? Isso agrada o nosso ego. Mas, Sócrates diz, conhece a ti mesmo. Mas olha, e Sócrates, ele inicia o período chamado período antropológico da filosofia, que prega o autoconhecimento. Isso é seguido por Platão, por Spinoza e por Freud, né? Freud é muito conhecido na psicologia. Com certeza você já ouviu falar. Mas olha o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versos 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é Paulo falando. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tantos judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Camilo, o que é que isso tem a ver com autoconhecimento? O que é que isso tem a ver com Sócrates? Queridos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro, Paulo está falando para que povo? Paulo está falando para que povo? Paulo está falando para os coríntios. Os coríntios eram o quê? Gregos, eram gentios, era o povo que estava acostumado com a filosofia. Era o povo que acreditava nos filósofos. Era o povo que já tinha ciência disso. Era o povo que sabia o que era filosofia. Por quê? Porque era uma comunidade grega. Grega, a Grécia é tida como o berço da sabedoria por causa da filosofia. Por causa da filosofia. E justamente para esse povo, Paulo chega e diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, porque os judeus diziam: olha, nós esperamos um Messias. Como vocês dizem que Jesus é o Messias, se na lei está dizendo que aquele que é pregado no madeiro é maldito? O nosso Messias jamais pode ser maldito. O nosso Messias, ele vai reinar, ele vai vir glorioso e ele vai o quê? Acabar com o Império Romano que está subjugando a gente. Então, era escândalo para os judeus. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque os gregos acreditavam em vários deuses e eram pautados na filosofia. Cada um tinha sua verdade, mas Paulo está falando para os gregos que se converteram ao cristianismo. E ele estava dizendo: olha, para vocês nós pregamos o Cristo crucificado. Por quê? Porque para os gregos era uma loucura. Porque os deuses deles tinham muitas características humanas. Eles tinham raiva, eles tinham ciúmes, eles ficavam com brigas uns com os outros. Um queria ser maior do que o outro. Então, como esse Deus vem em forma humana e é servo entre os homens, se coloca como servo entre os homens, isso é loucura. Isso é loucura. Mas olha o que é que Paulo fala. Que é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo, tem uma sabedoria que não é humana. Tem uma sabedoria que não é carnal e demoníaca. Tem uma sabedoria que vem do Pai e está expressa em uma pessoa. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Olhem para Cristo, Paulo estava falando para os gregos. Olhem para Cristo e vocês vão entender de fato o que é sabedoria. Olhem para Cristo e vocês vão discernir o que é sabedoria de Deus. E não a sabedoria filosófica. Tal como a de Sócrates, dizendo, olha, sabedoria sabe o que é? Você conhecer a si mesmo. Não, ele estava dizendo, ó, olha para Deus, conhece a Deus, conhece a Cristo. Conhece a Cristo. Conhece a Deus que vocês vão mergulhar na sabedoria. Que é Cristo. Que é Cristo. Aleluia, aleluia. Tá muito pesado, gente? Quem ainda tá aí comigo? Nós estamos quase terminando. Quem ainda tá aí comigo? Amém? Vamos lá. Tais ensinos entraram, nesse ensino do autoconhecimento, tais ensinos entraram na igreja de forma robusta. Por tal influência, o discipulado mudou. O confronto ao pecado foi esquecido e o pecador passou à posição de vítima das circunstâncias e da sua história. E tende a viver em torno das próprias feridas, em uma busca constante por cura, e não vai achar cura porque está apartado de Cristo. Então vai viver girando em círculo, em torno de si mesmo. E tende a viver em torno de suas próprias feridas em uma busca constante por cura, e não para amadurecer em Deus e ser a imagem e semelhança de Cristo, mas para a realização pessoal, cristianizando por vezes essa sede de o propósito que Deus tem para mim. Gente, Deus tem um propósito para a igreja? É lógico. Deus tem um plano e ele quis dividir isso com a humanidade. Porque nem precisar de nós para concretizar o plano dele, ele não precisava, mas ele quis fazer dessa forma, ele escolheu fazer dessa forma. Pela misericórdia, pela bondade, pelo amor dele. Mas nós cristianizamos isso, idolatramos chamados,
A doutrina de Jezabel é fácil de identificarmos. O eu está sempre no centro. E Deus está ao redor do homem, ajudando a ser plenamente feliz e a exercer o máximo do seu potencial. E aí, eu vou ler essa passagem aqui de Timothy Keller para nós encerrarmos. Vou encerrar aqui com o pensamento de Timothy Keller. Já estamos encerrando. E a conclusão do que ele fala. Timothy Keller foi um autor incrível. Se eu não me engano, está com 2 anos que ele faleceu. Na bibliografia do livro Aqui Bendito Fruto, tá esse livro, Ego Transformado. Eu te convido a ler esse livro, que é pequenininho, é um livreto maravilhoso. Então vamos lá. Timothy Keller, usando também o artigo da psicóloga Lauren Slater, aqui quem tá falando aqui é Timothy Keller. Quando terminar o que ele fala, eu aviso. Timothy Keller, usando também o artigo da psicóloga Lauren Slater em Ego Transformado, pontuou uma mudança de paradigma, de modelo, sobre a autoestima. Timothy Keller fala assim: até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade, o que provoca a maior parte de crimes e de violência. Por que as pessoas são maltratadas? Por que são tão cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Se você não sabe, soberba é o mesmo de autoestima, tá? Nós mudamos muitas coisas e a gente ainda fica com raiva quando querem mudar aí a nomenclatura de muita coisa, né? Quando querem tirar o nome de mãe do nosso título, mas nós mudamos muitas coisas, nós acreditamos em muitas coisas, né? E não tô dizendo que mudar, tirar coisas do título é certo, tá bom? A resposta tradicional diria que a culpa é do hubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. Aqui é Timothy Keller falando. A base da educação contemporânea, a maioria dos tratamentos, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento, né? Aqui eu tô falando de aconselhamento cristão, ele tá falando de aconselhamento cristão e de aconselhamento psicológico, de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje que lança raízes profundas em tudo que existe é que as pessoas agem mal por falta de autoestima ou por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Por exemplo, a razão para a qual um marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosos seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas. Ou seja, a questão dos traumas, né? Não, é porque fulano teve um trauma. Não, é porque fulano... Ele está falando disso, ok? Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga, que ainda é o Timothy Keller falando, publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater. O importante, aqui já é a psicóloga Lauren Slater falando, o importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema para a sociedade. Ou seja, o fato da soberba da pessoa ser baixada, da autoestima dela ser negativa, de acontecer algum trauma na vida dela, isso, ela está dizendo que nada afirma, nada comprova, não tem um exame que comprove que isso é um grande problema, que é o grande problema da sociedade. A questão, como você percebe, é que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Basta animá-las.
e ajudá-las a se desenvolver e ajudá-las a superar os seus traumas. É isso que Timothy Keller está falando, que essa psicóloga falou, dessa mudança de paradigma, do que nós estamos pensando e agindo na sociedade. E aqui fecho a parte que Timothy Keller falou. Isso nós vemos até na minha área, que é na área do direito. Todos os direitos humanos hoje são baseados nessa mudança de paradigma. Né? Os direitos humanos ali, que na sua raiz vieram do quê? Da figura de Cristo. Vieram da pessoa de Cristo, do que Cristo fez. Cristo foi extremamente importante para o desenvolvimento dos direitos humanos. Mas hoje nós temos essa mudança também. Foi totalmente afetado por esse tipo de pensamento da vitimização das pessoas. E nós já vimos em outras lives que tanto a pessoa se colocar acima, como ela se vitimizar, a raiz é a mesma, é a soberba, porque ela está sempre no centro. No centro. Entende? Então já estou caminhando para o final. E aqui eu já fechei a parte que o Timothy Keller fala. E aqui já sou eu colocando aqui no livro. Autoconhecimento é sem dúvida importante para esse século, mas o autoesquecimento é divino. Por que que isso é totalmente contrário à cruz? Porque na cruz, e aqui eu tô falando para cristãos, se você não for cristão e estiver assistindo isso e ficar chateado, você pode mudar o conteúdo, não é para você. Mas eu estou falando para a igreja de Cristo, porque que isso é totalmente contrário ao que diz as Escrituras. Porque quando nós recebemos a Cristo, isso é escola bíblica, gente, isso é base, isso é básico do cristianismo, embora as escolas bíblicas também hoje estejam escassas. João capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus, da religião com a vida, o encontro da religião com a vida. Jesus dizendo para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É-te necessário nascer de novo. Como Jesus? Como? Deu um nó na cabeça de Nicodemos. Como? Eu velho, como eu participante do Sinédrio, uma pessoa importante que sabe tanto da lei, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer novamente? Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. E para nós nascermos da água e do Espírito, nós precisamos o quê? Morrer. O convite de receber a Cristo é um convite de morte do nosso ego. Quando nós morremos, nos é dada uma nova vida. Para que eu vou ficar olhando para essa velha vida e dizendo, não, deixa eu conhecer essa velha vida. Nossa, mas tadinho de mim, coitadinho de mim. Para que eu vou ficar alimentando o que aconteceu nessa velha vida? E aí, gente, eu sei que tem milhares de fundamentações desse pensamento humanista para isso, mas eu me baseio nas Escrituras e minha mente está cativa às Escrituras. É o que Paulo falou. Eu estou crucificado com Cristo, vivo mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, a vida não é mais a vida que nós vivemos. Nós morremos com Cristo. Tudo aquilo que aconteceu, todos os traumas, tudo que aconteceu, abusos, traições, humilhações, tudo aquilo morreu, a pessoa morreu. Aquele que recebeu Jesus, aquela pessoa morreu. Vou dizer que a nossa memória que a gente não lembra mais, nós lembramos, mas nós dizemos, Senhor, eu lembro, Senhor, tá doendo, mas eu caminho para a cruz. Eu caminho para a cruz, Senhor, porque nesse lugar de cruz, a tua vida não é uma nova vida da Camila. Não é uma nova vida do cristão que te recebeu. É a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós. E enquanto nós não morrermos, nós não vamos manifestar essa vida de Cristo em nós. Nós temos que entender isso. Essa vida de Cristo. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E aqui eu encerro o último parágrafo dizendo, Deus não tem como objetivo que desenvolvamos o máximo de nosso potencial, mas que sejamos aperfeiçoados segundo a medida de Cristo, pela sua palavra, através do seu Espírito, chegar à medida de varão perfeito. As teologias heréticas são abraçadas segundo as cobiças dos nossos corações, e para cada heresia tem um coração propício a germinar e dar frutos. Mateus 7, 15, 16. Onde o corpo está com imunidade baixa,
os vírus e bactérias se proliferam. Onde o corpo está com a imunidade baixa, os vírus e as bactérias se proliferam. Meus irmãos, eu quero deixar aqui bem claro que aqui nós não falamos contra pessoas, nós falamos contra ideias que entram e anulam a cruz. Paulo já falava, né, sobre os inimigos da cruz de Cristo. Paulo falava contra gnosticismo, contra filosofias que entraram dentro da igreja. Ele falava tantas vezes de vãs filosofias que entraram no meio do corpo de Cristo. E ele disse que fizeram com que nós nos apartássemos da simplicidade do evangelho. Eu quero fazer esse apelo a você. Busque o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele despedaça todo o jugo. E precisamos buscar a morte do nosso ego para que a vida de Cristo, ela se manifeste em nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Paulo, em outro momento, ele falou justamente para os gregos, para essa sociedade da filosofia, do autoconhecimento, das verdades relativas, das vãs filosofias. Ele disse, olha, eu resolvi saber nada no meio de vocês, somente a Cristo crucificado. Eu resolvi saber nada entre vocês, somente a Cristo crucificado. E olha, Paulo, um homem estudado, Paulo, um doutor da lei, ele tinha muito, se ele quisesse, argumentar com os filósofos, com os gregos, mas ele resolveu saber só uma coisa: Cristo crucificado. Porque a história, ela mudou. Ela se fez uma antes e depois do Cristo crucificado. Ela se faz uma antes e depois do Cristo crucificado na minha e na sua vida. É uma nova vida. Que nós vamos o quê? Crescer, amadurecer na prática da palavra, em intimidade com o Espírito, em intimidade com a palavra, em comunhão com a igreja do Senhor, mas é uma caminhada. Eu tô lembrando aqui, e eu quero te dar outra dica de leitura, além do Ego Transformado, do Timothy Keller. Eu quero te dar outra dica de leitura. Leia O Peregrino. O Peregrino, você vai se identificar muito com a caminhada cristã. O Peregrino, minha filha tá aqui trazendo. Aqui, ó. O Peregrino, do John Bunyan, que foi um sonho que ele teve, uma revelação, e é uma alegoria da nossa vida cristã. O Peregrino. Você vai crescer em conhecimento e na caminhada cristã e vai alargar aqui os teus horizontes cristãos. Leia este livro. Leia este livro. Amém? Amém? Deixa eu ler aqui. Mãe disse amém. Pati, oi, Ruth. A missionária Elane colocou: o centro nunca foi o homem, o centro sempre será Cristo. Amém, aleluia. Atender alguém é voltar... atender alguém e voltando aqui. Amém, amém. Eu acho que eu entendi. Eu acho que ela foi atender alguém e voltou, né? Né, missionária? Foi isso? Eu acho que foi isso. Amados, eu vou encerrar a live. Até terça-feira que vem, ao meio-dia, se assim o Pai nos permitir. Manhã falou amém, glória a Deus. Tá. A Ruth quer fazer uma indicação de um livro também, gente. Eu vou deixar ela fazer a indicação do livro. Quer fazer? Aqui, ó. As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Esse é o segundo, né, Ruth? Dos 7 livros da coleção. É o segundo que ela tá lendo. Ela disse que não quer fazer a indicação, mas quer para eu indicar. Tá bom? Então, esse é o segundo livro aqui do C.S. Lewis que ela tá lendo. O primeiro é o Leão, a Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa. É o primeiro das Crônicas de Nárnia. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, fique em paz. Oi, Ruth, um beijinho. A missionária Elane tá te mandando um beijo. Manda um beijo pra ela. Beijo. A tia Patrícia também falou Ruth. Oi, Ruth. Você falou? Então vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua grande misericórdia, Senhor Deus, com o qual nos amou, Senhor. Nós pedimos a cobertura do teu sangue, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos fortaleça para falar com ousadia do teu evangelho, Senhor, da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o espírito de convencimento
o espírito de revelação, o Espírito Santo do Senhor que despedaça todo jugo, venha sobre nós, caia sobre nós, como caiu sobre Paulo, como caiu, Senhor Deus, em Atos dos Apóstolos, Senhor Deus, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 8. Meu Deus, vem e transborda em nós, Senhor, o teu Espírito, Senhor. O Espírito que frutifica, nos leva, Senhor, a ter prazer em meditar, não esvaziar a nossa mente, mas encher a nossa mente da tua palavra. Meditar na tua palavra, Senhor, de dia e de noite, ter prazer em meditar a tua palavra, em meditar na tua palavra, nas tuas escrituras, Senhor Deus. Nos faz, Senhor Deus, crescer como filhos à imagem e semelhança de Cristo, à medida do varão perfeito, a comer, Senhor, comida sólida, Senhor. Como o autor da carta aos Hebreus exortou aquela congregação, Senhor, a comer comida sólida, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá discernimento, Senhor, para nós discernirmos com os nossos sentidos físicos, emocionais, espirituais, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que Eva não pôde discernir, Senhor, mas o teu Espírito Santo em nós nos dá capacidade de discernir. Ó, Senhor, que a tua sabedoria venha sobre nós, abre os nossos olhos para essa doutrina maligna, Senhor Deus, que vem de uma forma tão sorrateira, trabalhando nas misturas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nos guarda no teu alto esconderijo. E, Senhor, derrama, Senhor, do teu Espírito, da tua porção sobre cada pessoa que estava aqui, que está aqui assistindo essa live, que assistiu essa live, que vai assistir depois, ou que vai assistir pelo canal do YouTube, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a ti a honra, a glória, o louvor, Senhor, que a nossa canção, Senhor, a canção como igreja, Senhor, seja como Paulo. Eu decidi nada saber, somente a Cristo crucificado. Somente a Cristo crucificado. Somente a Cristo crucificado. Aleluia, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nos dá uma boa tarde, Senhor, neste dia, uma boa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, vovó mandou um beijo pra você. Oi, vó.